Um homem solitário é uma fera ou um deus. Aristóteles. Hoje, milhões de pessoas estão cercadas de vozes e completamente sozinhas. Vivemos num mundo onde você pode ter 1000 seguidores e ninguém para te ouvir de verdade. Onde você responde mensagens o dia inteiro, mas sente um buraco crescendo por dentro toda noite. E se você não agir agora, esse buraco vai se tornar um abismo. E esse abismo, silencioso, lento, invisível, vai te devorar. Este vídeo é um alerta. Não é para te confortar. É para te confrontar. Porque a solidão moderna não é apenas a ausência de pessoas, é a ausência de sentido, de direção, de si mesmo. Se você está ouvindo isso, é porque algo dentro de você ainda não desistiu. E talvez esteja na hora de recuperar a sua disciplina, sua clareza e sua presença. Este será um tempo vivo ou morto? A escolha é sua. Curta, compartilhe e comente, eu escolho agir. E ao final, aceite o convite para o silêncio estoico, um espaço onde a solidão se transforma em força. Vivemos num tempo onde a aparência de conexão substituiu a profundidade do encontro. Você posta uma foto sorrindo, recebe 134 curtidas e ainda assim se sente sozinho. Por quê? Porque a solidão verdadeira não é a ausência de pessoas, é a ausência de sentido. E o sentido não se encontra no barulho externo, mas na construção interna. Sêneca nos alertou: estamos mais doentes pelo excesso do que pela falta. A tecnologia trouxe proximidade artificial, mas alienação real. Conversamos com desconhecidos, esquecemos os vizinhos. Seguimos celebridades, ignoramos nossos pais. E o resultado? Uma geração que sabe de tudo, mas não se conhece. Que nunca esteve tão conectada, mas nunca se sentiu tão perdida. Marcos Aurelius, imperador de Roma, governava sobre milhões, mas escrevia em seu diário com dor. Estive entre eles, mas nem todos estavam comigo. Muitos eram sombras. A solidão dele não vinha da ausência de companhia, mas da ausência de autenticidade. Cercado por bajuladores, o imperador estoico buscava em si mesmo o que o mundo não podia oferecer: clareza, propósito e serenidade. Na prática, o que você pode fazer? Silencie. Observe. Questione. Você está se cercando de gente ou se conectando de verdade? Você está buscando aprovação ou crescimento? Você está preenchendo o vazio ou apenas distraindo a dor? O primeiro passo é parar de fingir que está tudo bem. A verdade é, você sente falta de algo que não se resolve com mais rolagem de tela. E os estoicos nos ensinam, com brutal honestidade, que só há uma saída: enfrentar. Não existe atalho para o autoconhecimento. E ninguém pode percorrer esse caminho por você. Mas, a boa notícia é, você não está só. Milhares estão despertando. Agora. Resta saber se você vai acordar junto ou continuar dormindo, cercado de ruídos e vazio. O mundo vai te dizer que estar sozinho é um fracasso. Mas Epicteto, um ex-escravo que se tornou um dos maiores mestres da filosofia estoica, diria o oposto. A verdadeira liberdade começa quando você se basta. Imagine isso: Roma, ano 93 d.C. O imperador Domiciano persegue filósofos. Epicteto é exilado. Sem casa, sem amigos, sem garantias. Ele vai para Nicópolis, uma cidade esquecida no mapa. Qualquer um teria desmoronado. Mas ele não. Na solidão, Epicteto construiu uma escola. Reuniu discípulos. Formou líderes. Ele transformou o exílio em uma oficina da alma. A solidão é um teste. Ela pergunta: você é capaz de viver consigo mesmo ou precisa de distração constante para não entrar em colapso? Não é fácil. Porque quando o barulho cala, a verdade grita. Você começa a ouvir pensamentos que evitava. A sentir dores que anestesiava. Mas é nesse momento que o trabalho começa. O verdadeiro trabalho. Sêneca escreveu: o homem que teme a solidão é aquele que ainda não aprendeu a fazer companhia a si mesmo. Ele não falava de isolamento do mundo, mas de presença interior.
De ser inteiro, mesmo quando está só. Na prática, isso significa reconstruir sua relação com o silêncio. Aqui está um exercício simples, mas poderoso. Fique 24 horas sem consumir nada, sem redes, sem música, sem notícias. Depois, sente-se com um caderno. E escreva. O que está me faltando? O que eu tenho medo de encarar? Quem eu me tornei nos últimos anos? A solidão, quando encarada de frente, vira espelho. E nesse espelho, você pode se ver, talvez pela primeira vez. Lembre-se, você não precisa de mais companhia. Você precisa de mais clareza. Porque quem se encontra, nunca mais se sente perdido. A mente ociosa é a oficina do desespero. E a verdade é dura e ninguém se perde porque está só. As pessoas se perdem porque pararam de se mover. Quando deixamos de agir, começamos a apodrecer por dentro. Ficamos presos em pensamentos circulares, ansiedades que se alimentam umas das outras, dores que se reciclam em silêncio. Mas os estoicos sabiam, é a ação que reconstrói a alma. Marco Aurélio enfrentava isso todos os dias. Governava um império dilacerado por guerras e peste. O peso do mundo nas costas. Ele escrevia ao amanhecer, antes de comandar os exércitos: levanta-te. Não foste feito para descansar na cama, mas para agir como um ser humano. O que vieste fazer neste mundo? Cumpre teu dever. Ele não se permitia estagnar. Porque ele sabia, parar é começar a morrer. E aqui está a chave, da ação estoica não é qualquer ação. Não é correr sem direção. Não é fazer por fazer. É a ação com propósito, com consciência, com virtude. Você acorda e toma decisões. Mesmo quando escolhe não fazer nada, isso também é uma escolha. A pergunta é, essa escolha está te curando ou te consumindo? Pense em alguém moderno. Um homem de 38 anos. Empresário. Sucesso financeiro. Mas por dentro, vazio. Desmotivado. Sem direção. Foi ao psicólogo, tentou remédios, fugiu para retiros. Nada funcionou até que ele criou uma rotina de ação. Acordar às 5 horas, caminhar ao ar livre, escrever 3 objetivos por dia, ler um trecho de Sêneca, e cumprir o que prometeu. Em 90 dias, ele reconstruiu sua vida. Não com grandes mudanças, mas com pequenas ações consistentes. Os estoicos chamavam isso de praxis, em viver de forma deliberada. Fazer o que deve ser feito, mesmo sem vontade, mesmo sem garantias. A solidão cria o abismo. Mas a ação é a ponte que você constrói, passo a passo, com disciplina e coragem. Você quer sair do buraco? Então pare de cavar. Comece a subir. Levante. Arrume sua cama. Caminhe. Ligue para um velho amigo. Escreva. Pratique. Faça. Não espere motivação. Não espere companhia. Haja. A solidão mais cruel não é estar sozinho. É estar cercado de pessoas que não te veem. Que não te escutam. Que te empurram, sutilmente, para longe de quem você é. Sêneca dizia: evita os que são inúteis para si mesmos, e mais ainda para os outros. Porque mais companhias não apenas te desviam, se elas te entorpecem. E quando você acorda, já está longe de si mesmo, enfraquecido, vazio. Veja o que acontece com muitos hoje. Vivem cercados de colegas, parceiros de festa, grupos de WhatsApp. Riem juntos. Bebem juntos. Gastam juntos. Mas quando a crise chega, quando a dor bate, só o silêncio responde. São multidões que somem quando a máscara cai. Marco Aurélio escrevia: afasta-te daqueles que tornam tua alma doente. Ele era imperador, mas sabia que até reis precisam escolher bem seus conselheiros. Ele não buscava bajuladores. Ele buscava virtude, clareza, caráter. E você? Com quem está andando? Essas pessoas te puxam para cima ou para o abismo?
Você pode ser você mesmo com elas ou precisa atuar o tempo todo. A verdade é desconfortável. Você precisa cortar laços com o que te enfraquece. Mesmo que doa. Mesmo que seja alguém antigo. Porque sua paz vale mais que qualquer história mal resolvida. Ao mesmo tempo, você deve cultivar com intenção. Os estoicos acreditavam na amizade como um templo. Não é quantidade. É qualidade. Um verdadeiro amigo é aquele que te chama de volta quando você se perde. Que te confronta com verdade. Que te apoia com presença. E isso exige esforço. Ligue. Convide. Pergunte. Escute. Seja a presença que você gostaria de ter. Porque, no fim, a vida não é para ser vivida em multidões. Mas com os poucos certos. Você chegou até aqui. Isso já te coloca entre os poucos. A maioria foge do silêncio. Se distrai. Se anestesia. Mas você ficou. Ouvindo verdades que doem. Refletindo sobre feridas que evitava. E isso diz muito sobre quem você está se tornando. A solidão que você sente não é uma maldição. É um convite. Um chamado para se reconstruir. Para agir. Para escolher melhor. E principalmente, para deixar de esperar que o mundo venha te resgatar. Os estoicos sabiam que ninguém viria. Por isso tornaram-se o tipo de pessoa que resgataria a si mesma. A partir de agora, você tem 3 tarefas simples, mas profundas. Haja mesmo sem vontade. Todos os dias, faça algo que fortaleça a sua alma. Fique em silêncio por alguns minutos. Escute sua mente. Veja o que emerge. Procure por alguém com quem possa crescer e corte o resto. Não espere estar pronto. Não espere companhia. Faça o que deve ser feito. A vida é curta. O tempo está passando. E a solidão não espera. Ela cresce na ausência de movimento. Mas há uma escolha. Sempre há. E se você quer continuar essa jornada, longe do barulho e perto da verdade, assine o Silêncio Estoico. É mais que uma comunidade. É um espaço para quem cansou de fingir e decidiu viver com propósito. Ali, você não vai encontrar fórmulas prontas. Vai encontrar clareza, direção e coragem. Lembre-se. O estoicismo não é filosofia de biblioteca. É espada afiada no campo de batalha da vida. A solidão pode te engolir. Ou pode te esculpir. A escolha é sua.